Linknet Telecom, sua internet com velocidade. A Linknet Telecom fica na Avenida Frei Caneca, 115, Centro, Palmares, Pernambuco. Ligue agora mesmo para os nossos contatos 081 98357 0686 3661 2630 e 98834 2031. Linknet Telecom, sua internet com velocidade. Olá pessoal, após um bom tempo distante do programa Gerenciamento Pessoal, estamos retornando. Depois de alguns pedidos, inclusive do meu amigo Lulica, que não passou uma semana sequer sem cobrar a nossa presença nesse programa. Bom, vamos voltar de uma forma bem simples, para dar a nossa contribuição para os nossos espectadores ou telespectadores. Meus amigos, minhas amigas, vivemos em tempos de reflexão. Tivemos uma pandemia, que graças a Deus estamos na parte final, e como se não bastasse, lá veio uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Aqui não vamos fazer análises sobre os motivos, porque a mídia está cheia de analistas, excelentes analistas, especialistas em Rússia, e nós não vamos tocar nesse assunto, até mesmo porque também eu não sou especialista em Rússia. Estamos lendo o que está acontecendo, por cima, assim, quais foram os fatores que levaram ao conflito, mas não sou especialista em Rússia. O que vale a pena analisar é que, logo após uma pandemia, onde milhões de vidas foram ceifadas pelo mundo inteiro, como se não bastasse, lá vem agora o ser humano, por motivos que apenas cabem aos seus países, principalmente a Rússia, e deflagra esse conflito com milhares de mortes já e bilhões de dólares estão sendo gastos numa guerra, num conflito que já não é cabível para o século XXI. Isso já pode ser evitado. O grande problema da humanidade, um dos grandes problemas é fome. A produção de alimento é boa, mas a distribuição desse alimento pelos países do mundo inteiro realmente falta equalizar melhor. E lá estamos nós gastando bilhões de dólares em armamento, em munição, em tecnologia, apenas para destruir e matar. Destruir patrimônios e matar pessoas. Isso é lamentável. Mas o que respalda para a gente aqui, no Brasil, na nossa região, na Mata Sul, Palmares, no estado de Pernambuco, é possíveis aumento de combustível pelo aumento do preço do barril do petróleo. A Rússia está deixando de exportar para o Brasil material para o plantio, ou seja, para ajudar para o nosso plantio, o trigo. E isso aí vai nos causar também sérios problemas pela questão da inflação, do aumento de preço. E afeta também cada uma pessoa, porque a maioria está ligada nos meios de comunicações, na televisão, na internet, verificando as notícias de guerra, hora que estamos todos já contaminados pela ideia, pela negatividade que deixou, que ainda deixa a Covid, e agora adicionado às negatividades que deixam as notícias de guerra. E o que devemos fazer pessoalmente diante de um quadro como esse?
É por isso que o programa é gerenciamento pessoal. A primeira coisa é a gente dar uma olhadinha rápida nas notícias, entender o porquê e quais as perspectivas, e não passar o tempo inteiro. Tem gente que passa o dia quase todo vendo notícia de guerra e começa a criar dentro de si um campo eletromagnético altamente negativo, de acordo com esses pensamentos que perduram após a leitura de notícias. Então devemos ter todo cuidado com o que a gente pensa, todo cuidado. A gente deve manter uma sentinela, entendeu? Lá na nossa mente, toda vez que vir ou tentar vir um pensamento negativo, a gente diz logo, deleta, deleta, não deixa ingressar o pensamento negativo, entendeu? Em sua mente. Ao invés disso, pense em saúde, pense em bem-estar, pense em produtividade, pense em empreendedorismo, no bem do próximo, no bem de si mesmo. Porque se a gente for contaminado com essas ideias, com esse campo eletromagnético, porque tudo no universo é energia, então aquela área de guerra, aquela zona de guerra, ela aqui é um campo que é destinado àquilo que eles estão fazendo, que é a guerra. Só pensa-se em guerra. E se a pessoa entrar naquela frequência, na frequência de combate, de guerra, de tristeza, de morte, você termina adoecendo. Porque sabemos que boa parte das doenças é uma questão psicossomática. Pense, e aquilo que você mais pensa afetará o seu corpo. Porque a mente e o corpo, elas estão interligadas, completamente interligadas. Não existe um só, pelo menos na vida em que vivemos aqui, encarnado aqui no planeta. Então, no momento em que você começa a pensar em tristeza, vai ficando triste, vai ficando deprimido, vai ficando com vontade até de desistir da sua vida, mediante às vezes uma grande depressão. E quando chega num estágio desse, já fica muito difícil de sair. Então a melhor forma é manter uma sentinela na sua mente. E toda vez que for ingressar um pensamento negativo, você diz, deleta, afasta de imediato e substitui imediatamente por um pensamento positivo. Quando você, quando alguém, quando qualquer um de nós começamos a pensar demais, então entramos naquele estágio da síndrome do pensamento acelerado. Nós não dominamos a nossa mente, e sim, os nossos pensamentos, mas os pensamentos nos dominam através da síndrome do pensamento acelerado, como bem diz o doutor Cury. Então, na realização de qualquer objetivo, de qualquer coisa que você deseja, uma das melhores coisas para você também não estar pensando aquilo que você não deseja, é focar no que está fazendo. Quando você tem uma determinada tarefa, foque completamente naquilo que você está fazendo e com certeza você vai afastar outros tipos de pensamento. É focar no aqui e agora, que vai ser inclusive tema de um próximo encontro da gente. Foque naquilo que está fazendo. Se você está escrevendo, foque no que você escreve. Se você está varrendo uma casa, foque naquilo que você está fazendo. Se está dirigindo um carro, se está tirando fotografia, se está filmando, foque naquilo que você está fazendo,
que dessa forma você abre pouquíssima brecha para ficar pensando o que não deve. Porque nós somos aquilo que pensamos. Se somos o que pensamos, se pensarmos coisas positivas, com certeza seremos uma pessoa de uma energia muito boa, de um campo energético positivo. Se pensamos sempre em coisa negativa, nós vamos sempre estar para baixo. E isso não é bom, tanto para a psique, como para a saúde física. A saúde geral, física e mental. Por isso que nós devemos, dessa forma, controlar e ter o controle definitivo da nossa mente, para a gente pensar o que deseja. Nós temos que pensar aquilo que desejamos e não o que a mente quer, que imponha que a gente pense. Uma guerra como esta, que está acontecendo, como qualquer guerra, como qualquer conflito, até uma discussão interpessoal, ele suscita o ódio, a raiva, a cólera, que são forças destruidoras para a psique e para o corpo. As pessoas que odeiam muito, com certeza, adoecerão. Por isso que vem problemas cardíacos, pressão alta, determinados tipos de câncer. Muitos deles, não são todos, claro, mas muitos deles são oriundos de um comportamento de ódio, de inveja, de raiva. Então, devemos afastar de imediato isso do nosso pensamento. O ódio nos leva à decadência e debilita o corpo. Olhe bem que vocês conhecem pessoas que vivem, eu odeio isso, eu odeio fulano, eu odeio o governo X, eu só vivo odiando. São pessoas que aos poucos vão se debilitando e vão adoecendo. Devemos também manter a nossa sentinela lá na nossa mente. Toda vez que vem um sentimento de inveja, de ódio, a gente deleta, afasta de imediato. Os bons sentimentos, gente, trazem bem-estar. Os bons sentimentos trazem alegria. Os bons sentimentos nos suscitam a ser um bom líder. As pessoas passam a nos apoiar. As pessoas passam a gostar daquela pessoa que tem bons sentimentos, que estão sempre desejando muito bem os bens às pessoas. Lembro-me certa vez que alguém me falou, e eu já falei aqui esse exemplo em tempos passados no programa Gerenciamento Pessoal, que tinha uma senhora chamada Dona Chiquinha, tinha 104 anos na época, e vivia num bairro pobre, humilde, e eu fui visitar essa senhora. Levei um gravador, uma máquina fotográfica e fui entrevistar essa senhora. Em princípio, Dona Chiquinha era uma pessoa benzedeira. Ou seja, ela disse, olha, sempre, toda a minha vida eu me dediquei a fazer o bem às pessoas. Nasci na zona rural de Bebedouro, que hoje Bebedouro é Agrestina. Sempre fui uma criança doente, ela dizia. Minha mãe até dizia para mim, ó, fulana, você não vai viver muito, você é doente, você vai morrer cedo. E ela conseguiu sobreviver, todos da família foram embora para outro plano e ela ficou. Ela, quando eu a visitei, ela tinha 104 anos, faleceu com 107 anos. Mas na entrevista que eu fiz com Dona Chiquinha, a alimentação dela não tinha cuidados nenhum, porque inclusive ela era analfabeta, fumou a vida inteira, aqueles cigarro de palha, entendeu? Teve um certo período da vida que bebeu, que ela era do interior, bebia água de barreiro, porque ali no Agreste, antigamente, quer dizer, hoje não, que já tem água encanada, mas era água de barreiro, aquela água
impura, entre aspas, e chegou aos 104 anos quando eu a visitei. E na entrevista eu fiz várias perguntas e algo me chamou a atenção em Dona Chiquinha viver tanto. Ela disse, primeiro, nunca teve inimigo. Quando as pessoas tentavam fazer um mal a ela, ela pedia a Deus para proteger a pessoa. Pedia a Deus, entregava a Deus. E outro fator que ela rezava 3 vezes por dia, 3 vezes, desde criancinha, ensinado pela mãe. Rezava pela manhã, meio-dia e à noite. E continuava a fazer isso, rezando 3 vezes por dia. Entendeu? Ou seja, o poder da oração. Ela é muito católica, mas quem reza também ora, isso é uma oração. Entendeu? E rezando pelo próximo. É benzedeira. Então a gente vê que as pessoas que são mais ligadas à espiritualidade, de forma positiva, vivem mais, têm mais saúde, porque está sempre desejando bem ao próximo. Que tem que levar em consideração também uma coisa, gente, é a lei de causa e efeito. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Entendeu? Se você planta o bem, claro que a probabilidade de você receber o bem. Porém, não espere receber o bem. Plante, faça o bem e deixe a colheita por conta do nosso universo, por conta do nosso Pai. Apenas faça a sua parte. Devemos fazer a nossa parte de sempre estar fazendo o bem aos próximos. Quem tem o espírito sadio, que não é contaminado pelas coisas más, com certeza a probabilidade também de ter um corpo sadio, isso aí tem que juntar autodisciplina. A pessoa tem que ser uma pessoa muito disciplinada em todos os sentidos também, para não cometer excessos, porque todo excesso é prejudicial. E a gente vê isso, por exemplo, quando estuda o budismo, né? Encontra-se, verifica-se aí o caminho do meio, que quando Siddhartha Gautama, o Buda, ele vivia no palácio lá na Índia, numa bolha de felicidades, entendeu? O pai e a mãe faziam de tudo para que ele não conhecesse o lado ruim da vida. Teve jovens belíssimas, entendeu? E, de repente, quando foi com 27 anos, ele resolveu sair do reino e, quando caminhava por ali, já fora do reino, ele perguntou ao seu auxiliar, ao seu vassalo, o que é aquilo? Disse, é uma pessoa doente. Disse, tem doença? Tem. E aquilo ali, não é um funeral, a pessoa que morreu. Eles querem dizer, a pessoa morre, morre. Então, ele começou a se confrontar com a realidade das coisas. A partir daí, ele abandonou o reino e foi conhecer o que era o mundo. Entendeu? Foi para a floresta, foi ser mendigo, ou seja, de príncipe, ele passou a ter uma experiência de vida para conhecer melhor o outro lado. E viu também que o outro lado, a extrema pobreza também não é boa. Entendeu? Nem extrema riqueza, nem extrema pobreza. É o caminho do meio. É o caminho que você vive sem tantas preocupações e que você busque mais um pouco de tranquilidade em sua vida. E busque tranquilidade. Por isso que as primeiras coisas que nós devemos fazer para buscar a nossa paz interior, a nossa tranquilidade, é vigiar os nossos pensamentos. Porque os pensamentos é que nos jogam, entendeu? No mar revolto, no mar da crise, no mar da ignorância, entendeu? No mar dos confrontos. E a gente tem que se livrar disso. Tem que colocar a sentinela e dar ordem para ela. Não deixe o mal entrar e virar meu pensamento, porque senão vai te destruir. Então, dentro desses fatores, que existem N fatores, que futuramente a gente vai trabalhando isso aí, mas um fator interessantíssimo, gente, é ter cuidado, muito cuidado com as amizades. Cuidado com seus elos.
Porque você, além dos seus pensamentos, você também é aquilo do qual o seu comportamento é muito do conjunto de pessoas, do que você absorve do conjunto de pessoas que você vive. Se você começa a conviver com pessoas de baixa frequência mental, com certeza você vai ficar daquele mesmo jeito, para haver o quê? Raporte, para haver o quê? Sintonia. Então, todo cuidado possível com quem convive, porque nós passamos a ser aquilo do qual é o produto do meio que a gente convive. Tivemos uma experiência de ser diretor de uma penitenciária durante um ano. E nesse período eu fiz várias entrevistas com jovens, inclusive filhos de pessoas de famílias evangélicas, famílias religiosas. E muitos daqueles que cometeram ilícitos tinham sido evangélicos também na adolescência, na sua infância e adolescência. Mas sabe qual foi o primeiro caminho que tiveram acesso à criminalidade? Foi através das amizades. Eles diziam que começaram a ter amigos que bebiam, e dali, da bebedeira, e faltava dinheiro para comprar bebida, e passava para droga, e faltava dinheiro, e até aí não tinham cometido crime nenhum. Mas às vezes os companheiros mais experientes, que já estavam no caminho do crime, chamavam: fulano, bora com a gente, rapaz, tu fica olhando, tu fica vendo como é que é, ou tu fica pilotando a moto, ou tu fica dirigindo o carro, não precisa agir não, deixa que a gente age. Quer dizer, veja só, aí no embalo da bebida alcoólica, começaram dessa forma, entendeu? Através das amizades, de entrar no mundo das ilicitudes. E a partir daí, a pessoa já estava cometendo ilícito e depois caiu na prisão, claro. Como também é bom aquelas pessoas que são humildes, simples, começar a frequentar meios de pessoas, de jovens de mente elevadas, de jovens que trabalham, de jovens que estudam, de jovens que têm perspectiva. Isso aí também vai influenciar positivamente. Então devemos direcionar, entendeu? Para pessoas que tenham perspectiva. Não é fazer acepção de pessoas, não é se tornar orgulhoso, não. Ao contrário, aqueles que estão mais simples, mais humildes, que estão nas ilicitudes, a gente tem que ajudar. A gente não vai compartilhar do mesmo pensamento, mas a gente vai até eles para ajudá-lo a sair daquele mundo. Mas devemos fazer parceria, fazer elos humanos com pessoas que valham a pena, de pessoas que estão em frequência mental, em condição de progredir, né? Então, por isso tem que ter todo cuidado com as amizades. Mas, acima de tudo, para a gente encerrar esse nosso encontro, eu quero falar aqui um versículo, aqui, Mateus 6,33, que diz o seguinte: olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Ora, será acrescentado tudo para você, para mim, para qualquer um. Mas temos que buscar primeiro o reino de Deus. Mas o que é buscar o reino de Deus? Tem uma parte da Bíblia que é interessante, ela resume toda a Bíblia, inclusive foi dito pelo próprio Cristo. Resume tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No nosso universo, na totalidade, tem uma frequência que é a mais refinada de todos, a mais, é o amor. Então, se você conseguir amar a Deus, amar a ti mesmo e ao próximo, com certeza aí você está no reino de Deus. E quando você chegar a esse ponto, então tudo que pedirdes,
tudo que bater a porta será aberto para você, será aberto para ti. Eu sei que amar ao próximo não é fácil, como também não é fácil amar a si mesmo. Primeiro, conhecer a si mesmo já é uma arte muito difícil, entendeu? Já dito lá por Sócrates, em 400 a.C., mas é um exercício diário a todo momento, é dizer o seguinte: eu estou a serviço do todo, eu estou a serviço de Deus. Você tem que fazer a sua entrega para Deus, que vai ser um assunto em próximos programas, que ele é extenso. Mas fazendo isso, amar ao próximo, porque só você amar o próximo já acaba com os conflitos, acaba com tudo isso. A gente deixa de gastar bilhões e bilhões de dólares e vai chegar à casa do trilhão, porque todo o armamento hoje é de altíssima complexidade, e Deus queira que não haja uma explosão de um artefato atômico. Deus queira que isso não aconteça, mas todo equipamento é caríssimo. Tudo por questão também de desamor, tanto de um lado como de outro. Aí a gente não está entrando no mérito aqui, quem tem razão não tem. Eu estou apenas dizendo o seguinte, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E tudo o que pedirdes, terás, porque Deus, com certeza, abrirá as portas. Então, muito obrigado e até o próximo programa. Sabia que há mais de 10 anos, no coração de Caruaru, no bairro Maurício de Nassau, existe a Estúdio para Mulheres, uma academia de ginástica fundada por mim com o objetivo de proporcionar o melhor para elas? É verdade. E o nosso lema é zero constrangimento. Oferecemos diversas modalidades planejadas para você, mulher. Aqui, mulher cuida de mulher. A Casa das Plantas Flores Bela tem a maior variedade e os melhores preços da região em plantas ornamentais, árvores frutíferas, árvores nativas, substratos, caqueiras e adubos em geral. São 2 lojas em Palmares para melhor lhe atender. Loja 1, BR-101, bairro Japaranduba, ao lado da Cerâmica Natália. Loja 2, Avenida Estácio Coimbra, número 54, Centro, em frente à Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Telefone 819-9981-1662. Casa das Plantas Flores Bela. A beleza e a natureza moram aqui. Restaurante Lucidez, o mais popular e visitado restaurante da cidade dos Palmares. Café, almoço e janta com os mais variados pratos da cozinha regional e preços imbatíveis. O restaurante Lucidez fica na rua Nelson Paranhos, número 88, Santa Rosa, Palmares, Pernambuco, por trás do antigo posto e pousada Petropau. Fones 081 3662 2701 99312 2057 e 99820 6271. Restaurante Lucidez. Restaurante Carne do Sol da Morena, a verdadeira culinária brasileira, a melhor carne do sol do interior pernambucano, ambiente climatizado com qualidade, melhor preço e atendimento da região da Mata Sul. A Carne do Sol da Morena fica na Praça Mauriti, número 18, Centro, Palmares, Pernambuco, ao lado da Biblioteca Municipal Fenelon Barreto. Fones 081 3661 0455 99932 0308 e 99628 0377. Carne do Sol da Morena, o seu restaurante em Palmares.